tempo, ficou em 16º. E Christian Fittipaldi rodou logo nas primeiras voltas. Como não pode ter carro reserva, ele teve que esperar o finalzinho do treino para utilizar o carro de Barbasa, seu companheiro de equipe, e ficou apenas com a 24ª posição. Ontem um dia nublado, hoje um sol, céu azul, um lindíssimo, um belíssimo dia no Canadá, para o treino que começa exatamente neste instante. Como sempre acontece, é uma Tyrrell que vai para a pista logo no início. E aí está o Katayama, carro de número 3, Katayama, que bateu ontem no primeiro treino da manhã, bateu no treino oficial de ontem e já bateu hoje também no treino livre pela manhã. Aí você vai vendo aqui o Katayama com seu Tyrrell número 3, uma novidade, 2 câmeras colocadas no carro, uma pegando o trabalho da suspensão dianteira direita e outra colocada de frente, frontal para o piloto, pegando o piloto e o seu trabalho de mãos, eles dividindo a imagem em 2. É a Foca tentando cada vez mais trazer todos os detalhes de um treino, todos os detalhes de uma corrida para você. Por enquanto, só a Tyrrell vai abrir a sua primeira volta. Katayama. Apenas Katayama na pista e fica sempre a expectativa da presença de Prost, de Hill, de Schumacher, de Patrese, de Ayrton Senna, de Rubens Barrichello e de Christian Fittipaldi. A pista que teoricamente teria que estar mais rápida hoje, porque está mais emborrachada. Este circuito, ele é, digamos assim, um circuito de rua. Durante boa parte do ano, isto está aberto ao tráfego, porque está colocado nesta ilha que foi artificialmente construída primeiro para a Feira Mundial e depois para receber algumas competições dos Jogos Olímpicos de 1976, como a raia olímpica de canoagem, de remo. Lugar muito bonito, um dos mais belos panoramas da Fórmula 1. Mas a pista deveria estar mais emborrachada e mais veloz, só que a temperatura está mais alta em relação a ontem. Por isso, hoje pela manhã, os pilotos não conseguiram. Prost virou 18,9 e hoje pela manhã virou apenas na casa de 19. Mas repito, isso no treino livre. Agora, no treino especificamente para a formação do grid largada, é possível que eles consigam baixar o tempo. Se bem que esse tempo de Prost já é o recorde de pole position, a pole que foi alcançada ano passado por Ayrton Senna com 1:19.775 e Prost ontem já fez 18.987 e o próprio Damon Hill já fazia abaixo do recorde com 1:19.491. Aí o Zanardi, a Lotus, que vai para a pista. O Zanardi que ontem tinha a 17ª posição. Uma tendência realmente, mais uma vez, do favoritismo das Williams para as primeiras filas e vai ficar uma briga muito intensa. Um trabalho muito difícil para Ayrton Senna tentar recuperar algumas posições. Hoje, no treino pela manhã, ele voltou a repetir a 8ª posição. Prost e Hill foram os 2 primeiros. Schumacher ficou na mesma 3ª posição. Depois veio Berger. Agora, um aspecto positivo. Hoje, o Michael Andretti, pela primeira vez num treino, andou mais rápido que Ayrton Senna. O Senna foi 4 décimos mais lento que o Andretti, o que significa que houve uma melhora no carro da McLaren. E como o Senna é sempre perto de 1 segundo mais rápido que Andretti, fica aí a perspectiva, a possibilidade, a esperança de que ele possa melhorar sensivelmente o seu tempo. Prost também vai para a pista, Zanardi, Katayama e agora Alain Prost na pista. O primeiro contato com Reginaldo Leme, a sua expectativa para este treino que define o grid de largada para a corrida de amanhã. Boa tarde, amigo da Globo. Poucos carros na pista ainda, exatamente por essa temperatura bastante elevada e a pista ainda não está devidamente emborrachada na alta temperatura. Isso, como o Galvão explicava, é um circuito que não se usa durante o ano inteiro, só nessa época, só para a corrida, só para o Grande Prêmio do Canadá, embora nesse fim de semana sejam disputadas várias corridas além da Fórmula 1. Então, a pista muda muito de um dia para o outro. Deveria estar muito melhor hoje. Agora, essa coisa da temperatura elevada anula um pouco essa possível melhora. Mas vamos ver aí se um pelo outro, se apesar da alta temperatura, essa melhora, o emborrachamento da pista compensa e os carros terão então condições de andar mais. A luta pela pole definida não está, evidentemente, aí o Prost, que é provisoriamente o pole position. Definida não está, porque tem, de qualquer forma, embora a McLaren não tenha se acertado de jeito nenhum aqui na pista, tem ainda aí uma certa concorrência da Ferrari, que melhorou muito de Mônaco para cá, e da Benetton,
as duas equipes que pela primeira vez andam na frente da McLaren. Por enquanto, as duas primeiras filas são da Williams, a terceira e quarta da Benetton, olha uma Lotus já batida aí, e a terceira da Ferrari. Mas tem muito treino pela frente, a McLaren, o Ron Dennis prometeu melhorar muito e vamos ver o que acontece também com Christian Barrichello, que só tem a melhorar. Aí você vê a repetição do problema de Zanardi, como ele escorrega, o carro bate, roda de novo em cima do eixo e fica com a traseira dentro da pista. Eu fico de olho aqui para ver se surge a bandeira vermelha interrompendo o treino. Por enquanto nós temos 6 minutos 15 segundos de treino. Prost estava na sua terceira volta, iniciava uma volta rápida. Aí você está vendo o Prost, ele marcou na sua primeira tentativa, você pôde acompanhar. Prost marcou um 23,032, mas ele abria nesse exato instante uma primeira volta rápida, sua terceira volta. Cada piloto tem direito a 2 jogos de pneus e 12 voltas nas suas tentativas. Aí o Prost que tira um pouco o pé, o Alan Prost, que é o pole position provisório. Eu volto aqui para olhar que o treino continua, não houve a paralisação do treino, apesar da posição a princípio perigosa do carro de Zanardi. O treino continua, nós vamos nos aproximando dos 7 minutos. Você viu que o Prost passou 2,5 segundos abaixo da parcial da sua melhor volta de 1,18,987. Então agora ele abre, faz 1,21,9, baixa 2 segundos em relação à volta anterior e dá a impressão de que agora sim parte para a volta lançada. Quarta volta de Prost, pneus devidamente aquecidos, e ele dá a impressão que parte para a volta lançada. Este é o grande problema dessa pista. Ela é uma pista que parece mais um circuito permanente, mas tem características de pista de rua. Veja aí, olha como o muro é próximo, quer dizer, é dentro de um parque. Então, no caso do Zanardi, ele seria uma rodada que num circuito normal ele rodaria, sairia para a caixa de brita ou para a grama e no máximo o carro ficaria parado. Aqui não, ele roda e bate, porque o muro está ali a 1 metro, 1,5 metros da pista e fica realmente interrompendo. O Prost tirou o pé, deve ter recebido um aviso da equipe e agora já está sabendo que dá para andar e continua. Aí você vai vendo o Prost. Nós vamos tentar o primeiro contato com Roberto Cabrini, que está nos boxes, junto ali, o box da Williams, o box da McLaren, o box da Benetton, as principais equipes desta temporada. Roberto Cabrini, boa tarde, suas primeiras informações. Boa tarde, Galvão Bueno, boa tarde, amigos do Brasil. A McLaren tentou um novo ajuste na suspensão para tentar equilibrar melhor o carro. A McLaren tem consciência de que o problema maior aqui em Montreal é a falta de potência do motor. Mas esse é um problema difícil de ser resolvido, quase impossível. E por isso a opção é mexer na suspensão. A equipe espera que a Ayrton Senna consiga se classificar pelo menos entre os 5 primeiros, apesar do pouco otimismo do piloto brasileiro. Mas Joe Ramírez afirmava agora há pouco: acho que dá para se classificar pelo menos entre os 5 primeiros. E aí na corrida a McLaren tem se mostrado um carro confiável que consegue terminar as corridas e tudo pode acontecer. Rubens Barrichello também está muito otimista para essa corrida, porque ele está testando usando pela primeira vez uma nova suspensão, uma suspensão dianteira que controla a altura dianteira do carro. Isso tem mostrado uma sensível evolução. O Rubens Barrichello hoje ficou em 11º nesse treino. E se ele conseguisse, por exemplo, a 11ª posição no grid de largada, seria a sua melhor posição desde que começou o campeonato num grid de largada. E Christian Fittipaldi segue a sua batalha nos treinos. O carro tem se mostrado confiável na corrida, sempre resistente nas corridas, mas nos treinos é pouco veloz. Mesmo assim, a Minardi está na 5ª posição do campeonato e já pontuou em 4 vezes, o que para uma equipe pequena como essa italiana é um feito muito importante. Aqui na McLaren ainda não existe nenhuma movimentação. Michael Andretti e Ayrton Senna ainda nem estão próximos do carro e o box da McLaren recebe hoje a visita de Paul Newman, o ex-patrão de Michael Andretti. Está todo mundo brincando aqui que essa performance excelente é exatamente pelo fato do Paul Newman estar aqui, Galvão. Muito bem, Cabrini. Aí a primeira participação do Cabrini, você está vendo o Derek Warwick, e você viu uma coisa estranha enquanto o Cabrini falava, porque entrou um carro de serviço na pista, tá certo, foi dada a bandeira branca que determina o carro de serviço na pista, mas entrou o carro de serviço na pista, na curva no final da reta dos boxes, você vê que o caminho ali é por dentro, mas você sempre corre o risco de um carro desgarrar, quer dizer, uma coisa que não é dentro do normal. Eles não quiseram parar o treino, aí que está a bandeira amarela, mas o carro de serviço andou por praticamente toda a pista, junto com o carro de Fórmula 1, junto com os carros de Fórmula 1, o que é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver em Fórmula 1. Aí está, Derek Warwick, nós temos 10 minutos de treino, aí a posição onde ficou o carro do Zanardi,
E o fiscal, o Marshall ali, fica dizendo, vai para lá, vai para lá. Ele não vai para lá, ele vai passar por onde é o traçado dele. Está tentando uma volta rápida. Tá certo que ele não está no traçado. O carro ali passa por fora, mas algumas irregularidades. O carro permanecer ali, o treino não ser paralisado e o carro de serviço andando na pista. Nós temos, rodando na pista, a esta altura, o Warwick. O Prost marcou 1:19.285. Chegou próximo ao seu tempo de ontem. Mas esta marca de 1:19.285 já daria a Prost a pole position, porque a melhor marca de Damon Hill é 1:19.491. Então o Prost já tem os dois melhores tempos. O marcado ontem e esse marcado agora na sua primeira tentativa, quando ele deu 5 voltas. Poderia até dar uma volta a mais rápida, mas foi exatamente quando ele cruzou na pista com o carro de serviço. Aí tirou o pé. É uma coisa completamente anormal na Fórmula 1 a entrada desse carro de serviço, tanto assim que não adianta o fiscal recomendar ao Warwick, no caso, que passou ali, que ele procurasse um traçado longe do carro batido, porque ele continua na pista e o carro de serviço que entrou na pista vai ter que sair. Quer dizer, se ele está ali para socorrer, para retirar a Lotus do Zanardi, ele vai ter que sair dali, quer dizer, vai de novo cruzar o circuito todo, vai ter bandeira amarela, quer dizer, é anormal na Fórmula 1. Um fim de semana de muitas emoções para você no esporte. Nós estamos acompanhando o treino que define as posições do grid de largada para o Grande Prêmio do Canadá de amanhã. E daqui a pouco, às 4 horas da tarde, horário aí do Brasil, você tem a grande decisão do Campeonato Paulista de Futebol. O Morumbi vai ficar pequeno, eu tenho certeza. Corinthians e Palmeiras valendo o valendo o título de 1983. Aí está Ayrton Senna se preparando para ir para a pista. O Corinthians venceu a primeira partida por 1-0. Ele tem o direito de jogar pelo empate e o Palmeiras tem que tentar a vitória para levar a uma prorrogação. Aí o Palmeiras teria vantagem do empate na prorrogação a partir das 4 horas. Você vai acompanhar com o Luiz Alfredo todas as emoções. O jogo será transmitido ao vivo para todo o Brasil, inclusive para São Paulo, para a capital de São Paulo. E daqui a pouco nós estaremos com flashes, com toda a movimentação já no Morumbi desta decisão que começa às 4 da tarde, horário aí do Brasil. Vamos ver Ayrton Senna. Sua primeira tentativa, ele tem a vantagem que são poucos os carros na pista, hein? São poucos os carros na pista. Nós tínhamos o Warwick andando, Luca Badoer entrou agora. Só o Warwick, Luca Badoer e Ayrton Senna. E o Badoer está aí na frente do Senna. Ele está na volta de aquecimento de pneus. É só ele fazer essa ultrapassagem em cima do Badoer e, teoricamente, terá pista livre à sua frente. Tudo bem, terá pista livre, mas pode ter sido um erro estratégico da McLaren, Galvão, porque ainda está o carro de socorro ali e o carro que vai ter que sair. E talvez fosse o caso de fazer o Senna esperar, a não ser que eles saibam que o carro de socorro vai ficar ali por mais alguns 10, 15 minutos. Ou pode até ficar lá o resto do treino também. Estacionaram por ali, de repente ele fica por lá. Vamos lá, o Senna veio para completar essa sua primeira volta depois que saiu dos boxes, com o seu primeiro jogo de pneus, para sua primeira tentativa. Senna que ontem marcou o tempo de 1:21.706. 1:21.706, ficou com a 8ª posição. O Prost já mostrou que dá para andar no mesmo tempo de ontem, porque andou muito próximo. E Senna vai abrir a sua primeira volta. Aí ele vai abrir a primeira volta, que não é a volta boa. Ele aqueceu os pneus, aí tem condições de fazer um tempo mais baixo do que aquela primeira. Mas a volta ideal deve vir 2 voltas depois dessa. Quando ele estiver completando 4 voltas, depois a própria 5ª volta. Eles costumam dar 5 ou 6 voltas com o primeiro jogo para guardar para o segundo jogo de pneus, mais para o final do treino, aí mexendo mais no acerto do carro, já que eles têm um limite de 12 voltas cada piloto nesta hora de treino. Veja que ele passou 2,6 acima do Prost, isso na primeira parcial. Ainda vai mais acima, vai perder mais tempo na sequência da pista. O próprio Prost, quando fez esta volta, a segunda volta, na sua presença na pista, marcou 1:23. É provável que o Senna vire por aí, pela casa de 1:24, 23, 24 nesta primeira volta, para depois sim buscar a aceleração. Você vê aquilo que nós dizíamos? Essa é a freada muito forte. Eles vêm para o hairpin, a curva do grampo ali. E agora, repare, não é bem uma reta como num circuito tradicional, mas aí é pé embaixo o tempo inteiro. Aí é pé embaixo, todo esse trecho é pé embaixo o tempo inteiro. E ele vai chegar na freada da variante de entrada do box, aí. Quando ele buscou a freada ali, estava na casa dos 300 km por hora. O Senna virou 1:25.6. Vem para a terceira volta, já deve vir abaixo.
Pneus vão se aquecendo. A outra depois dessa que deve ser a volta boa de tentativa. Aí está Senna na sua terceira volta. Christian Fittipaldi vai também para a pista. Na pista estão Patrese, Alliot e Blundell. Agora são vários carros na pista. Senna, por enquanto, tem a pista limpa à sua frente. Aí vai na parte oposta do circuito. Outro trecho de alta velocidade. Você já vê a Ferrari. A Ferrari de Jean Alesi, que não sabe como está o carro, porque ele foi o único que não treinou de manhã. Alesi, na primeira volta, assim que saiu do box, seu carro quebrou. Ele não completou sequer a primeira volta. E pelo novo regulamento, você vê Christian Fittipaldi e o Badoer ali atrás. E o Badoer que ficou atrás do Christian, meio sem saber o que fazer. O Christian abriu, ele freou, atravessou, deu na zebra. Esse é outro campeão, ele e o Katayama. Por enquanto, esse ano, eles vencendo absolutos nesse negócio de rodar e bater carro. Galvão. Um minutinho, Cabrini. Aí o Alesi, eu dizia que ele não treinou, o carro quebrou na primeira volta, não pode trocar o carro e ele não pôde treinar. Senna fez 1:21.972. Na sua terceira volta, 1:21.972. Muito próximo do seu tempo de ontem. E agora ele está rodando na pista. Apesar da TV do Canadá estar mostrando o Jean Alesi, agora sim ele deve estar em condições ideais para tentar baixar o seu tempo. A tendência é que ele consiga baixar o seu tempo. Porque na terceira volta ele já fez 1:21.9 e ontem tinha conseguido apenas 1:21.7. Alesi vai abrir a volta. Nesse ponto exato, abre a sua volta, Alesi, tem tráfego à frente. Alesi também virou 1:21.9. O mesmo tempo de Ayrton Senna. Só que Alesi na quarta volta. Senna também completando a quarta volta. Este é Thierry Boutsen, companheiro de equipe de Rubens Barrichello. O Boutsen é o carro que está imediatamente à frente do Alesi. Você viu como o Alesi tirou o pé depois de ter perdido a chance de atravessar a linha de chegada numa velocidade ideal para marcar a sua melhor volta. Mas por que aconteceu isso? Porque ele teve que tirar o pé e talvez até frear ali na entrada da chicane com o Boutsen à sua frente. Que é exatamente a diferença que faz nessa pista um carro de suspensão ativa e um carro de suspensão tradicional, como é o Jordan. A suspensão ativa da Ferrari e como de qualquer suspensão ativa de qualquer outra equipe, você vê na entrada da chicane a diferença que faz, o carro balança bem menos. Senna na quinta volta, 1:21.89. Não conseguiu baixar o seu tempo. 1:21.89, Ayrton Senna na sua quinta volta. Que não é uma boa notícia. Ele tem aí a possibilidade de uma sexta volta. Ele pode optar por dar uma sexta volta rápida ou voltar já para o box para tentar esperar o segundo jogo de pneus. Vê que Alesi está lento. Christian Fittipaldi faz 1:23.767. Começa a melhorar a sua posição. Pula para a 21ª posição. Ele que estava em 24º, já pula para a 21ª posição. Prost, Hill, Schumacher, Patrese, Berger, Alesi, Brundle e Senna, sempre os 8 primeiros. Você viu ali a imagem do carro de Ayrton Senna. Senna que tem Felipe Alliot à sua frente. Aí está o Felipe Alliot andando rápido. E o Senna ali, tá rápido. Conseguiu fazer a ultrapassagem em cima da Lotus. Aí ele não tem prejuízo em relação a Alliot, porque já vai entrar na reta. Vinha para completar a volta e está para 13. Senna vai completar a volta. A sua sexta volta. Você não vê, passa a Senna 1:21.9. Não consegue melhorar o seu tempo. É muito complicada a situação da McLaren nesse final de semana. Ela anda abaixo realmente daquilo que se poderia esperar. Senna foi o 8º colocado no treino oficial de ontem, 8º colocado no treino livre hoje pela manhã, e agora, com o primeiro jogo de pneus, ele não consegue melhorar a sua marca de ontem, que é de 1:21.706. Aí você está vendo essa aí, as milhas por hora. Para trás está na quarta volta, 97 milhas. Do lado esquerdo, giro, vai lá, chegou a 9.500 giros, vai fazer o hairpin, na freada do hairpin. O gráfico da esquerda é o conta-giros e o da direita é o acelerador, a aceleração. Você viu ali que ele chegou a quase zero na aceleração na freada, já subia para 25%.
É o controle, então. Qual a velocidade em milhas, os giros do motor, o regime de trabalho do motor, a esquerda e a direita, o controle da aceleração, o percentual de uso da aceleração no carro. Aí o Patrese. Barrichello vai para a pista também. Vira 23.1 o Barrichello, era o que ele tinha, 23.1 ontem. 21 minutos de treino e Ayrton Senna vai voltando para o box, Cabrini. Ayrton Senna voltando para o box nesse momento. A McLaren está visivelmente decepcionada com esse desempenho, mas vai tentar, no segundo jogo de pneus, uma evolução. O motivo do Jean Alesi não ter conseguido treinar de manhã, Galvão, quebra no motor. Aí, portanto, a informação do Cabrini confirmando. O Jean Alesi que você vê aí, ele quebrou o motor na primeira volta. Ele não entrou sequer no computador. O computador ficou com 25 carros apenas participando do treino pela manhã. O Alesi agora virou 1:21.6 na volta anterior. Agora ele se dirige para o box. Na volta anterior, o Alesi virou 1:21.6. É escolhido para parar ali na pesagem. É feita a pesagem e a medição de aerofólio, de altura do carro, para ver se está tudo ok dentro do regulamento. O Alesi fazendo 1:21.6. Ele tinha ontem 1:21.4. A verdade é que apenas o Christian melhorou. Por quê? Por aquilo que eu dizia, estava fora completamente da sua realidade. Ele rodou no início, não usou o seu carro, usou o carro de Barbaza, agora ele volta a melhorar. O Christian volta a melhorar, faz 23.1, é o 16º colocado e está imediatamente à frente de Rubens Barrichello, que é o 17º. Então, o Christian, que ontem tinha sua posição ameaçada, estava em 24º, hoje, com o seu carro, volta tudo à normalidade, ele já está ali na 16ª posição. Então, ele foi o único a melhorar em relação ao seu tempo de ontem, pelo menos nos que estão nas 20 primeiras posições, o que dá a impressão de que realmente o calor faz diferença, a temperatura faz diferença e a pista não consegue ser mais rápida, Reginaldo. Pelo menos até esse momento a pista realmente está bem mais lenta que ontem. O caso do Christian é uma exceção, porque ele tinha dado 6 voltas com o seu carro. Ele estava começando o treino quando rodou e bateu de traseira e ficou esperando até o final para dar 2 voltas com o carro do Barbaza e conseguir aquele tempo meio no gargalo assim, mas não um tempo suficientemente bom para ele garantir a classificação. Você vê agora na pista também o Berger, você vê o trabalho, preste atenção no trabalho de braço dos pilotos da Ferrari para controlar esse carro numa curva. Quando entra em close ali no cockpit, você vai ver na primeira curva de lenta que tiver, o que ele faz, o que o piloto faz para segurar o carro na pista. O Christian, só para completar, uma novidade no seu carro, olha o trabalho de braço do Berger. Não chega a ser uma suspensão ativa, mas já está próximo. É uma suspensão, um novo sistema hidráulico de suspensão. Aí você vai vendo o Berger, que treinou muito bem ontem, fez a 5ª marca. É uma boa posição para a Ferrari, que vem enfrentando tantos problemas nesta temporada de 93. O Berger, dentro da sua própria característica dele, já não tem uma condição limpa, né? Já é normalmente uma volta brigada. Com os problemas da Ferrari, a mão de obra que ele tem realmente é impressionante. Ele movimenta os braços ali, corrigindo, consertando. Se encaminha para os boxes. Gerhard Berger. Berger vai para o box. Ele tinha chegado a fazer 1:22.3. Foi a melhor marca de Berger, 1:22.3. Bem acima da sua marca de ontem. Ontem o Berger conseguiu 1:21.2. Ele foi um segundo e um mais lento do que ontem. A pista está realmente muito difícil para alguém conseguir melhorar o seu tempo. Aí tem 2 aspectos, né? No caso de Ayrton Senna, por exemplo, Rubens Barrichello está. Pode ser ruim, porque ele precisa melhorar, que está em 8º. Mas se os outros não conseguirem melhorar, quem está ali naquela briga, Patrese, Berger, Alesi, Brundle, e o Senna é um especialista numa volta rápida, de tirar uma grande volta, de tirar um coelho da cartola, de fazer alguma mágica para tentar melhorar e tentar ganhar alguma posição. Por enquanto ele está largando na 4ª fila. Mas eu acredito que é muito difícil ter alguma coisa melhor do que uma 3ª fila. Teria que fazer mágica realmente para pular para uma 2ª fila. Tem sempre aquele finalzinho de treino ali que os pilotos tiram os últimos coelhos da cartola, especialmente o Senna. O Barrichello na pista conseguiu hoje pela manhã uma melhora muito grande no seu carro em relação ao treino de sexta-feira. Um melhor acerto com o novíssimo sistema de controle de altura do carro. Ele tem um controle de altura que aciona só a parte da frente do carro. Ou seja, o
grande lance da Fórmula 1 é que você precisa ter o carro o mais próximo possível do chão. Aí é que ele tem estabilidade, você segura o carro. Por outro lado, você consegue principalmente em curva. Por outro lado, se você entra com um carro muito baixo na reta, a tendência é ao contrário, ele desestabilizar, porque ele sair de traseira. Ele tendo esse controle de altura, é um negócio que a McLaren já lançou há algum tempo, ele faz o quê? A frente do carro levanta no limite até 3 milímetros, que permite entrada, maior entrada de ar por baixo do carro, forma aquela sucção, não chega a ser um efeito solo, mas existe um ganho aerodinâmico muito importante, e isso fez com que o Barrichello acertasse o carro e melhorou bastante hoje. A tendência é ele se classificar bem e fazendo bem a ressalva. Não é o sistema da McLaren que atua tanto na traseira quanto na dianteira. Aí você vai vendo a Sauber e Carl Wendlinger. Carl Wendlinger, que por enquanto ocupa a 9ª posição. Wendlinger melhorou. Ele virou 1:21.9 ontem, virou 1:21.8. Mas permanece aí na 9ª posição o Carl Wendlinger e está em mais uma volta rápida. Aí está o Wendlinger. O seu companheiro de equipe, o Leto, tem a 11ª posição. Nós vamos chegando à metade do treino. Vamos nos aproximando dos 30 minutos da metade do treino, às 4 da tarde, hein? Todas as emoções da grande decisão do Campeonato Paulista 1993, Corinthians e Palmeiras. A vantagem do empate é do Corinthians, que venceu o primeiro jogo 1-0, gol do Viola. Luiz Alfredo vai transmitir para você em todo o Brasil, inclusive para São Paulo. Aí o Wendlinger está no hairpin. Curva de menor velocidade do circuito. E agora tome aceleração e tome potência. Todo esse trecho. Aí o Wendlinger. Carro de número 29. Ele vai atingir o ponto mais rápido da pista, que é exatamente aí, nessa freada. Galvão acaba se encaminhando para os boxes. O Carl Wendlinger. Fala, Cabrini. Andretti na pista. Michael Andretti, companheiro de Ayrton Senna, vai para a pista. Hoje pela manhã, eu repito a informação já dada anteriormente, pela primeira vez, Michael Andretti conseguiu ser mais rápido do que Ayrton Senna. Aí está Michael Schumacher. Schumacher, que é o 3º colocado no grid. Então você acompanha aí todo o gráfico de desempenho de Schumacher. Aí subindo, chegando às 180 milhas por hora. Tem que pegar, multiplicar basicamente por 1.6 para chegar à velocidade. Passando dos 12 mil giros, 13 mil giros, chegou à casa dos 13 mil giros. Olha lá, aceleração total, plena. Aí ele tira o pé de uma vez, cai abaixo das 40 milhas por hora e volta a acelerar tudo de novo. Repara aquele trecho que eu disse que era todo pé embaixo, olha. Esse gráfico da direita aqui que é a aceleração. Olha só, não tira o pé, não tem respiro. Giro subindo e aceleração total. Como se fosse realmente uma reta. Aí ele vem para a variante de entrada da reta dos boxes, vai no limite extremo e volta a ter aceleração total para completar a sua volta. Schumacher vira 22.1. 22.1 para Michael Schumacher na 3ª volta, hein? Teoricamente essa deve vir mais rápida. Essa volta deve vir mais rápida de Schumacher, mas ele ainda está longe de sua marca de ontem. Schumacher tinha 1:20.808. Está 1 segundo e 3 mais lento do que a sua melhor marca de ontem. Damon Hill não foi à pista, Martin Brundle não foi à pista e o Andretti agora, que era o 3º a não ir à pista, está na pista a partir deste instante. Voltou Damon Hill. Veja como está se dando bem a Williams aqui. O Schumacher, que é o carro mais veloz depois dos da Williams, está 2 segundos atrás do próximo. E o Damon Hill também vem para a pista. Vem para a pista nesse instante Damon Hill. Aí o Schumacher. Outra vez ele vem para o hairpin. Faz a redução, tudo trabalho de braço. Bota o dedão ali da mão esquerda, faz a mudança de marcha, marcha para cima, acelera tudo, vai embora. Passa dos 12.000, 12.200 e 300 e 500. Fica oscilando ali, 6ª marcha. Usa zebra, usa tudo que tem direito, limite da pista. Vem para completar a sua volta. Michael Schumacher. Fez tudo dentro do figurino. E fez 1:21.5. Tá difícil, hein? A pista tá ingrata.
Tá complicada a pista para todo mundo. Passamos da metade da prova. A diferença de temperatura em relação a ontem. O tempo esteve nublado. Na madrugada de quinta para sexta choveu um pouco. O tempo permaneceu nublado durante o dia de ontem. E hoje, céu azul e sol. Sobe, se eleva a temperatura do asfalto e a pista fica mais instável. Aí Michael Andretti. Aí o Andretti que vai abrir a volta. Andretti completa a sua terceira volta e vai para a sua tentativa. Michael Andretti, por enquanto, tem ali a 13ª posição, 1:22.7. O tempo de ontem de Michael Andretti. Hoje, pela manhã, ele fez abaixo disso. Hoje, pela manhã, ele conseguiu virar abaixo disso. Conseguiu virar mais de um segundo abaixo disso. Vamos ver o que consegue o André. Mas também tem essa diferença, hein? Está mais quente agora. Nós estamos com 1h35, 2h35 aí no Brasil, 1h35 aqui. O tempo do Andretti, um segundo e pouco abaixo, foi às 10h30 da manhã. Nessas 3 horas existe também diferença de temperatura. Mas a pista está pior agora do que estava no treino livre. 32 minutos de treino. O carro mais rápido no final da grande reta é o carro de Prost, 302,1 km por hora. Prost é o mais rápido também na linha final, no finish line, 278 km por hora. Depois, de forma até surpreendente, o carro que vai a 299,7 é o carro de Luca Badoer, que leva o motor Ferrari mais antigo. E o terceiro carro mais rápido é o carro de Mark Blundell, que é a Ligier, que tem o mesmo motor Renault da Williams. E depois surge o carro do Damon Hill, bem que ainda não fez a sua grande volta. O Hill está aí para tentar exatamente agora a sua grande volta. Aí o Rubens Barrichello atrás dele. Barrichello tem 22,6. Rubens Barrichello com 22,6 melhora o seu tempo de ontem, que era 23,1. Sobe para a 13ª posição. Tira esta 13ª posição de Michael Andretti. Aí o Hill. Hill faz 1:20,145. Ainda mais lento do que ontem, ele tinha 1:19,4. Rubens Barrichello melhora a sua posição. Aí você confere Prost em primeiro, Hill em segundo, Schumacher em terceiro, Patrese em quarto, Berger em quinto, Alesi em sexto, Brandon em sétimo, Senna em oitavo. Nenhuma alteração nas 8 primeiras posições em relação ao treinamento de ontem. Gabriel junto à equipe McLaren, pode dizer qual é o trabalho. Se estão trabalhando no carro número 8 de Ayrton Senna. A equipe acaba de fazer uma nova regulagem na suspensão, mas essa regulagem já terminou de ser feita e nesse momento o Ayrton está calmamente assistindo pelo monitor a evolução dos tempos desse treino, esperando o momento de entrar com o segundo jogo de pneus nessa parte do treino, Galvão. O Senna, apesar de preocupado ontem, porque o carro não teve um rendimento nem perto do esperado, o motor ele já sabia que ia ter muitos problemas, mas ele dizia o carro também piorou. Apesar disso, ele esperava, tinha esperança de uma melhora em função do treinamento de hoje pela manhã, de toda a conversa feita no briefing técnico com os engenheiros, depois do treinamento de ontem, durante algumas horas, eles permaneceram conversando. Porque ele chegou até a brincar, melhor, pior do que tá, não pode ficar. Se ficar pior, bota o Ron Dennis para sentar lá e andar para ver a encrenca que tá. Ele tinha esperança, realmente, de que o carro estivesse melhor. Na sua primeira tentativa. Aí você vai vendo o Martin Brundle, que tem a posição imediatamente à frente de Ayrton Senna. Nós vamos ao primeiro flash ao vivo do Morumbi, porque o time do Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, acaba de chegar no Morumbi. Neste momento é com você, Mauro Naves. Pois é, Galvão, não só o Palmeiras, como o Corinthians também já está por aqui. Eu estou com o Antônio Carlos. Vamos ouvi-lo. Eu acho que você tem que manter sempre a mesma personalidade.
E eu estou tranquilo, só esperando o momento da partida. Antônio Carlos, qual a estratégia principal para reverter essa desvantagem do Palmeiras? Eu acho que nós jogamos um futebol melhor do que a partida passada. Aí sim nós vamos ter tudo para conseguir a vitória. Ok, esse foi o Antônio Carlos, Galvão. O Corinthians também já está por aqui. Daqui a pouco a gente volta, Galvão. Muito bem, Mauro. Muito bem, Mauro. Voltamos aqui do Canadá. Todas as novidades serão mostradas a você a partir de agora, lá no Morumbi. Todo o clima que antecede a grande decisão. Repito, às 4 da tarde, Luiz Alfredo traz para você. Em todo o Brasil, inclusive em São Paulo, na capital de São Paulo. Todas as emoções de Corinthians e Palmeiras, valendo o título paulista de 1993. Rubens Barrichello cai para a 14ª posição. 1:22.6, porque Maicon Andretti melhorou. O Andretti fez 22.2. Melhorou meio segundo em relação a ontem. Cada vez que o Andretti dá uma melhorada, fica a esperança de que o Senna consiga melhorar em relação ao seu tempo de ontem. Galvão. Olha o Andretti aí. Vale, Cabrini. Nesse momento estão sendo retiradas as capas, o cobertor que aquece os pneus, e Ayrton Senna vai entrar na pista com o segundo jogo de pneus. Um pouco fora também das características normais do Senna, que sempre aguarda o final da pista. Sabe quem é, ó? Estou falando. Esse não consegue passar desde que começou o primeiro treino na África do Sul. O primeiro treino livre na sexta-feira na África do Sul. Ele não conseguiu passar um treino em branco. Ele está sempre ao contrário na pista. Normalmente está no guarda-reio, normalmente está no muro. Está aí. O Kio Katayama, o Katagrama. Mais uma vez, é impressionante. É sempre. Isso é que é constância. Todo treino. E agora não tem jeito, vai ter que subir o carro com o guincho ali, mas por enquanto não foi interrompido o treino. Eu não estou entendendo. Eu vou tentar uma explicação. Ontem, o carro de Ayrton Senna no treino da manhã quebrou no hairpin. Eles paralisaram o treino. Houve reclamação por parte da Williams e por parte da Benetton de que não deveria ter sido parado o treino, o carro não estava num lugar perigoso, não tinha tanto problema assim. Senna está aí na pista. Muito bem. Depois disso, a Ferrari de Berger parou num outro lugar que aí mesmo não tinha risco nenhum. Como eles já tinham parado antes, voltaram a parar. Depois pararam por causa do carro de Zanardi. E isso deve ter dado muita discussão. E eles estão evitando parar o treino hoje. Mas na posição que está ali o carro do Katayama, teoricamente teriam que paralisar o treino, mas ele continua, está correndo solto. E aí vai Felipe Eliot. Por enquanto, Michele Alboreto é quem está fora da prova. Ele ainda não veio para o treino. Ontem ele tinha 24.382. O único a não treinar, Michele Alboreto, por enquanto está fora do Grande Prêmio do Canadá. Seu companheiro Luca Badoer está com a última vaga por enquanto. Aí a briga é feia, é sempre ou Badoer ou Alboreto. E agora os dois estão com uma diferença mínima de 3 centésimos. Só que o Alboreto vai para a pista agora e pode tirar essa posição do Badoer. É normal, até que tire pela sua capacidade maior do que o estreante. Luca Badoer, Prost, Hill, Schumacher, Patrese, Berger, Alesi, Brandon e Senna. Sempre os 8 primeiros. Aí o Alion e logo atrás vai surgir Ayrton Senna, vem ali para abrir a sua volta. Agora, toda a esperança de que Senna possa melhorar a sua posição no grid largada para a corrida de amanhã, nessas próximas 3 voltas. Essa aí e mais 3 voltas, mais 2 ou 3. Esse é Andretti. Pelo capacete ali no retrovisor, você pode ver que é Maicon Andretti. E aí, Ayrton Senna. Aí o Senna. Vamos acompanhar cada volta de Senna. Essa não é a boa. Teoricamente não deve ser a boa, repito. Vamos ver. Vamos a 40 minutos de treino. A McLaren temia muito realmente, porque essa pista, como o Reginaldo disse no início, ela é lisa de asfalto. Não gasta muito pneu, não tem muito grip. Mas não é abrasiva. Mas ela tem muitas ondulações. E essa suspensão ativa da McLaren vem mostrando nessas primeiras provas do ano que as ondulações, ela não gosta muito de ondulação, não. Eles tinham medo de que o carro não funcionasse bem aqui, e isso está acontecendo, o carro não está funcionando bem, além do terrível problema de falta de potência, principalmente nesse circuito aqui do Canadá. Tem algumas freadas fortes que são feitas exatamente em cima das ondulações. E aí, realmente, uma suspensão ativa, eletrônica, inteligente,
tão testada, aprovada e desenvolvida da Williams, leva uma grande vantagem. Aí Senna. Aí Senna para abrir a volta. Você vê que ele virou 25.314. 2 voltas, pneus aquecidos. Lá vai Ayrton Senna. Olha a sua torcida para ele tentar melhorar a posição no grid. Senna já tem 8 para 9 voltas. 9 voltas agora. Ele tem um total de 12. Já vai para definir a sua participação no treino. Com 40 minutos de treino, ele já vai para definir a sua participação. Passa 4 décimos, meio segundo basicamente, mas é na primeira parcial, hein? Tem praticamente 1 minuto ali à frente. Deve perder um pouco mais, mas perdeu meio segundo. São 3 parciais. Se ele perder meio segundo em cada uma em relação à próxima, ficar 1,5 segundos acima, ele estaria aí na casa de 20.4, que é muito mais rápido do que o 21.7 que ele tem. Vamos ver as parciais seguintes. Aí vai Senna que vem para o hairpin. Essa freada forte com uma curva travada e a retomada de aceleração é a especialidade de Senna. Mas aí quando ele chama no motor, não tem a resposta ideal, a resposta exata. Tanto que o Prost passa 302 aí nesse ponto e o Senna passa 292. 10 quilômetros de diferença, que é muita coisa. Aí o Senna, repare, ele tinha perdido só meio segundo e gira lá em cima. Virando 23 alto, 23.69. Tem 2 voltas mais para tentar Ayrton Senna. Essa e mais uma. Depois ele estoura o limite de voltas. Você vê como é a circunstância de uma corrida, né? Jamais a televisão em provas anteriores deixa o Ayrton Senna para buscar um outro carro quando ele está na sua volta rápida. É que a McLaren de tal forma não vem conseguindo o resultado que a televisão canadense abandonou o Ayrton Senna na sua volta rápida para buscar a imagem de Gerhard Berger. Senna e Andretti estão na pista. Berger e Alesi também, os dois da Ferrari. Os dois da Ferrari que estão à frente de Senna. Olha o Berger como vem rápido. Aquela parcial de velocidade. E o Prost passa 302 na sua melhor passagem. O Senna 292 na sua melhor passagem. O Berger passa 298.6 na sua melhor passagem. É uma diferença grande. E você vai com a tocada do piloto da Ferrari. Aquilo que nós chamamos a atenção para a mão de obra. O trabalho que ele tem ali para corrigir, para manter o carro na pista às 4 da tarde. Corinthians e Palmeiras, a grande decisão do título paulista de 93. Corinthians e Palmeiras já estão no Morumbi. Daqui a pouco teremos mais uma entrada ao vivo de lá com todas as novidades. Você vê que o carro da Ferrari parece um carro compacto, um chassi bem feitinho, bonitinho, tudo certinho, só que ele não funciona em termos de estabilidade. O que acontece é que como ele é pequeno, você vê visualmente mesmo que parece um chassi menor. Olha o Senna com problema aí, andando devagar. Acabou pro Senna, hein? Acabou para Ayrton Senna, ele virou 25.46. Bandeira branca, bandeira branca. Bandeira de carro de serviço na pista, mas quando eu digo isso é porque ele completou 11 voltas. Aí é uma questão do limite de participação no treino. Mas de qualquer forma, o que eu dizia, o carro bem compacto da Ferrari faz com que o pilotos tipo Berger, tipo Alesi, realmente dirijam como se fosse, pilotem como se fosse kart. Olha que tocou. Chegou a tocar ali a roda traseira do lado esquerdo na Minardi do Christian, na roda dianteira direita do Christian. O Senna tocou na roda do Christian. Ó, replay de dentro do cockpit do Senna. Aí o toque. Ele conseguiu controlar, mas foi o suficiente para anular sua última tentativa. Ele estava exatamente abrindo uma volta para uma última tentativa. Aí o Senna no hairpin. Você vai vendo o Senna no hairpin. Nós temos 45 minutos de treino. Senna tem a 8ª posição, 21.7. E o Wendlinger está na luta ali, tentando tirar essa posição do Senna. Ele acelera de novo. Ele volta a acelerar. E se encaminha para o box, porque estava completando a 12ª volta. Estava ali completando a 12ª volta. Ayrton Senna.
12 voltas completadas, portanto. O Andretti também ali atrás. É um momento muito difícil para a McLaren. McLaren tem aí Senna na quarta fila e Andretti na sexta fila. É para o Ron Dennis coçar a cabeça e pensar no futuro. Olha a Ferrari aí de novo, vê como a pilotagem é como num kart realmente, principalmente com a Alesi, né? Aí o Jean Alesi. O Alesi fez sua melhor volta hoje, 21.6. O Berger fez sua melhor volta, 21.8. O Berger tem a quinta posição e a Alesi tem a sexta. E olha, quarta fila, oitava posição, Ayrton Senna. Sabe desde quando isso não acontece? Desde 1984, quando ele corria de Toleman na sua primeira temporada. Ontem falávamos sobre isso, ele dizia, sexta-feira chegou a ter problema, quando bateu no México, quando teve algum problema. Mas somando sexta e sábado, oitava posição, desde a Toleman em 1984. Aí o Alesi, tentando melhorar, tentando tomar a posição do seu companheiro de equipe, Gerhard Berger. Os primeiros 10 colocados. Apenas o Wendlinger conseguiu melhorar o tempo. A pista que ficou realmente mais difícil. O Barrichello tem a 14ª posição. Christian Fittipaldi a 17ª posição. Barrichello tem sua melhor volta em 1:22.636. Christian Fittipaldi tem sua melhor volta em 1:23.132. O Christian deu apenas 7 voltas. Pode voltar à pista para tentar. Ele estava ali na hora que o Senna tocou. Na roda traseira, na roda dianteira do Christian. E o Barrichello também 7 voltas. Ainda a possibilidade de mais uma tentativa nesse finalzinho de treino. E olha o Alesi aí, andando no limite, em cima da navalha. Esse é o Wendlinger. Esse é o que está atrás do Senna. Esse é o que ainda pode tirar a quarta fila e jogar o Senna para a quinta fila. É 1/10 de diferença e essa é a última chance dele. Vamos ver o Wendlinger. Passou em 1:21.813. 1:21.813. Carl Wendlinger, o Senna tinha 1:21.706. Essa é a melhor volta do Wendlinger, 1:21.813, mas não o suficiente para tirar a quarta fila de Ayrton Senna. Então fica Mark Blundell como ameaça para a Senna, com outro motor Renault, com a outra Ligier, porque o Brandon está na quarta fila com o Senna. O Brandon em 7º, o Senna em 8º. O Wendlinger jogou a sua última chance, quase conseguiu, mas continuou 1/10 atrás. O Brandon andou 1/10 mais que o Senna. O Blundell está ainda 3/10 atrás do Senna, mas normalmente o Blundell anda melhor que o Brandon. Então ele ainda tem essa chance, se bem que o Blundell também... o Blundell tem um jogo de pneus ainda para dar algumas voltas. Ele vai fazer todas as suas tentativas do segundo set de pneus nesses últimos 11 minutos de treino. Cabrini, aí no box. Olha o Ayrton Senna aí. Vamos vendo o Senna, já tirou luva, capacete, balaclava. Fisionomia ali da preocupação. E o Cabrini que está logo ali atrás, acompanhando aí de perto o Ayrton Senna. Vamos aí, vendo o Senna e o Cabrini que vem se aproximando. E o Ayrton está realmente decepcionado, ele pediu para respirar um pouco. Realmente, conforme você dizia, desde 84 ele não larga tão mal assim. Ele foi consolado por toda a equipe que chegou até o Ayrton Senna e deu um abraço, como que dizendo, a gente sentiu que você fez o que pôde. Ele sempre vai no limite. Tá aí o Warwick, ó. Você viu como o Warwick passou por ali, pegou caixa de brita, ali passou o Barbaza. E o Warwick vem surgindo ali atrás. O Warwick, que tem a 18ª posição. Senna é o 8º, Barrichello é o 14º, Christian Fittipaldi é o 17º, e tá aí a repetição, como ele perde o ponto de freada, passa reto ali, trava a roda dianteira e olha só, parece dentro de um liquidificador ali, o Derek Warwick. O Warwick parece que realmente tem problema com essa pista. Agora é a vez do Barbaza. O
companheiro de Christian. Mas o Warren que tem problemas mais sérios aí nessa pista. Foi do Warren um dos principais acidentes aqui, quando ele corria ainda de Lotus, aquela Lotus amarela, a mesma que foi também pilotada pelo Senna. E o Warren, na chicane da entrada do boxe, ele saiu e deu de lado na parede do muro do boxe. Realmente é um acidente muito feio. Passamos dos 50 minutos de treino. Prost continua sendo mais veloz no final de reta, 302 quilômetros. Olha só, o segundo mais veloz é Martin Brundle, 300 quilômetros, 6. O terceiro mais veloz, Gerhard Berger, 300,4. O quarto mais veloz, Luca Badoer, motor Ferrari, aí o Prost, 299,7. E depois vem o carro de Max Blundell, 299,5. E depois o Damon Hill, 298,8. Está aí o Andrettinho, o Michael Andretti e o Paul Newman ali, ao fundo. O Paul Newman, antigo patrão de Michael Andretti, hoje patrão, junto com o Carl Haas, na Indy, patrão do Mansell e do pai do Michael Andretti, do Mário Andretti, veio aqui para dar uma força para o Andrettinho. Primeiro já veio o Mário Andretti no Grande Prêmio de Donington e agora o Paul Newman, grande ator. Paul Newman, que veio dar uma força para o Andrettinho. E parece que não escolheu a corrida certa, não. Porque jamais a McLaren teve tantos problemas e um rendimento tão baixo. E com isso, o Michael Andretti está largando na 12ª posição, com a Ayrton Senna largando na 8ª posição. E você vai vendo aí, Prost, nesta parte final do treino, nós vamos para os 8 minutos finais. 8 minutos finais. E o Blundell pode tentar alguma coisa em relação a tomar a posição de Senna, vai para a pista. Seria ameaça para tomar a 4ª fila de Ayrton Senna. Aí o Prost vai ainda lento, se aproxima. A La Russe montou o Lamborghini ali atrás. A La Russe consegue essa aproximação em relação ao Prost. Cuidado com a bandeira azul do Prost. Não é muito normal não, a bandeira assim, olha, sai da frente, tem gente mais veloz atrás. Não é uma coisa muito normal. Aí o Prost e a La Russe ali atrás. Olha, ele já vai buscar aceleração para tentar abrir uma volta. Passa pela Tyrrell e vai no ponto de aceleração o Prost. Vem para a freada da variante da entrada dos boxes. Schumacher também na pista. Para sua última tentativa já faz 21,4. Rebutsen melhora, faz 23,9. O companheiro de Rubens Barrichello. Patrese também está na pista. Prost virou esta volta em 24,7 contra 23,5 do Henrique Comar. E a La Russe que vem ali atrás dele. Daqui a pouco todas as emoções. A grande decisão do título paulista 1993. Bandeira azul pro Prost. Vai na frente, Prost. Comar tá mais rápido. Aí Prost, Hill, Schumacher, Patrese, Berger, Alesi, Brundle e Senna. Esses são os 8 primeiros colocados das 4 filas por enquanto. É difícil que tenhamos alguma modificação aí para essa largada de amanhã. 2 da tarde aqui, 3 da tarde, horário aí do Brasil. A largada para o Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre-Dame, em Montreal. Serão 69 voltas. Frank Williams aí está. 305 quilômetros, 670 metros no total da prova de amanhã. Depois do treino, você vai ficar com o vídeo show e logo depois, Luiz Alfredo volta para trazer ao vivo para você, inclusive para a capital de São Paulo. Todas as emoções de Corinthians e Palmeiras. Um grande jogo valendo o título paulista de 1993. Aí o próximo. Por enquanto não andou forte não, porque o Comar vem junto dele ali. Barrichello vai para tentar melhorar, hein? Barrichello na pista, nos minutos finais. Tem mais 3 voltas, Rubinho Barrichello. Próximo virou 23,4, Comar 23,6. Próximo completa 9 voltas, tem mais 3. Hill tem 7 voltas. Sai do box. Vem para a pista Damon Hill. Para tentar, né? Uma pole position. Quebrar essa sequência, porque Prost marcou a pole nas 6 primeiras provas e está com a pole aí na 7ª prova. Esta é realmente a volta rápida do Prost nessa sequência desse segundo jogo de pneus. Tanto que você viu que o Comar estava atrás dele ali, agora a hora que ele resolveu andar, como despachou. O problema do Prost é que ele tem o Patrese ali à sua frente. O Patrese vai na volta rápida também.
Então isso pode complicar um pouco a vida do Prost. Olha como ele chega na freada no hairpin. É o equilíbrio do carro. Você pode frear lá dentro, para lá de lá dentro um pouco, digamos assim. E o carro está na mão e no chão. Naquela curva especificamente mais ainda, que aquela é a tal que você freia na parte mais ondulada, que o carro com suspensão convencional salta todo. Patrese se encaminhava para o box. E aí o Prost. Você vê que ele tem um 18.987, faz um 19.930. E segue o Prost. Ele completou 10 voltas, ainda tem oportunidades. Barrichello foi a sua segunda volta, virou 29.361. Tem 2 voltas agora para andar forte. E aí está Damon Hill, o único, como sempre, que pode ameaçar a pole position do país. E olha como ele vem rápido, Damon Hill. Olha como ele vem tentando ser rápido. Christian também vai para a pista. Christian faz sua 11ª volta, 1:23.463. Ele tem 1:23.132 e tem mais uma volta só. O Christian Fittipaldi, que está na 17ª posição. Barrichello, que tem 22.6. O Comac, que está à frente dele, com 22.2. É muita diferença, né? Ele tem que tirar 4 décimos para poder ganhar uma posição. Aí são 2 câmeras colocadas para trás. Uma mostrando a suspensão traseira e outra a suspensão à direita e outra à esquerda. E eles depois fazem um corte na imagem junto com as duas, para que você possa, na mesma imagem, acompanhar o trabalho das 2 suspensões. Vamos para os últimos 3 minutos. O Rio está aí andando forte. Chegou até mal, fez mal ali o approach do hairpin. Ele perdeu totalmente o traçado ali. 57 minutos de treino de um total de 1 hora. Alboreto, por enquanto, fora da prova, hein? 24.382 o melhor de Alboreto, 24.357 o melhor de Luca Badoer. Aí o Damon Hill. Hill virou 1:20.22. Ele tem melhor que isso. Mas foi apenas a 9ª volta. Como nós temos restando ainda 2 minutos e meio, pode dar 2 voltas ainda do Hill. Christian Fittipaldi, 1:23.119. 1:23.119, Christian Fittipaldi faz sua melhor volta, mas não ganha posição, porque o Aguri Suzuki tem 22.999. Ficou a 2 décimos. O Christian Fittipaldi, na sua última volta, confirma ali a 17ª posição de largada. Christian Fittipaldi, e tira o pé legal, Damon Hill. Tira o pé, mas ele está na 10ª volta. Ele pode ter tirado o pé para esperar abrir o tráfego à sua frente. Vai tentar uma última vez pelo limite de tempo, e Schumacher está aí. E o Rubens Barrichello atrás. Finalzinho de treino. Schumacher vai passar. Passa ali rasgando a reta Schumacher. 21.048. Ele tem melhor que isso. Barrichello, 22.509. 22.509. Rubens Barrichello é aquilo que eu dizia. Ele melhorou. Mas ele melhorou 1 décimo do que ele tinha. Ele tinha que melhorar 4 para conseguir tomar a 13ª posição de Henrique Comas. Aí permaneceria, inclusive, na mesma fila. Olha o Schumacher. Final de treino e o alemão vai acelerando fundo. 1 minuto para o final do treino. Tem alguma novidade para encerrar sua participação aí no box? O Ayrton continua nesse momento, Galvão, aqui acompanhando a evolução dos treinos. Ele está realmente muito decepcionado. Faz um tempo que eu não vejo o Ayrton tão decepcionado assim. Mas ele acha que na corrida talvez dê para fazer alguma coisa melhor, confiando justamente na resistência da McLaren, que é um item que tem se mostrado muito importante nesse campeonato, que o carro é confiável. Ele continua, só que bem ao lado dele, está vendo o monitor, conversou com a equipe e vai tentar realmente uma sorte melhor para amanhã. Tem muito trabalho a fazer até o momento da corrida. Muito bem, Cabrini. Está o Schumacher, nós estamos no finalzinho do treino. Vamos para os últimos instantes do treino. O Schumacher vai se encaminhar para o box. Você viu que ele deu uma atravessada danada ali, né? Veio mais forte do que devia. Deu uma atravessada grande. Ergue o braço direito, sinaliza que vai para o box. Eles vão todos voltando para o box. Vamos apenas ter que esperar. Apesar de já termos 1 hora, o Damon Hill que está forte aí. O Damon Hill que está forte, ele pode completar essa volta. Porque outra ele não pode abrir mais. Porque nesse instante nós estouramos 1 hora de prova. Então tá aí o Damon Hill.
no que seria sua última tentativa. A bandeira para ele, a bandeira quadriculada. Damon Hill faz 1:20.282. Damon Hill faz 1:20.282. E aí ficam confirmadas as posições. Prost, pela 7ª vez, é o pole position. 1:18.987. Hill larga seu lado na primeira fila. Prost e Hill, as Williams na primeira fila. Schumacher é o 3º colocado. Patrese ao lado, as duas Benettons, você confere aí, na segunda fila. Depois as duas Ferraris, Berger e Alesi, na terceira fila. Duas Williams numa fila, duas Benettons na outra. Duas Ferraris. Depois Martin Brundle com a LG. Ayrton Senna na 4ª fila. Na 8ª posição, Rubens Barrichello larga em 14º. E Christian Fittipaldi na 17ª posição. Amanhã, 3 da tarde, horário do Brasil. Corrida é outra história. Treino é treino, corrida é corrida. Amanhã, às 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Você vai ficar agora com o vídeo show e logo a seguir, hein? Prepare o seu coração. Todas as emoções, Corinthians e Palmeiras, valendo o título paulista de 1993. Cobertura total da Fórmula 1 nos nossos telejornais ainda hoje. A Globo, vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver.